Fala galera, vamos iniciar aí mais um desenvolvimento do nosso plano de estudo tutorado. Hoje é o 7º ano, é o nosso PET volume 3, semana 2. Ele já inicia-se com as atividades com a questão número 1 aí. Leia com atenção a explicação de Pedro. Então eu digitei a explicação do Pedro devido àquela imagem estar um pouco ruim para ler, né? Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz, de forma descomplicada e fácil, a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que representam a mesma estrutura. Pessoal, questão número 1 é só leitura, tá? Quiser pesquisar no Google um pouco sobre fluxograma, né? Ver os desenhos, as imagens, né? Então, assim, é só leitura, tá? Questão número 2. Vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Então, seguindo aí no seu PET, ele me deu esse fluxograma que eu fiz um outro aqui ao lado, só para você ver que nem sempre tem que ser esse padrão, tá? O importante do fluxograma, né, são as figuras e as setas, tá? Então, eu tenho o início. Então, primeiro passo, identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação a qual pretende determinar. Segundo passo, eu vou dividir a quantidade pelo denominador da fração. Ou seja, se a minha quantidade aqui foi X, a minha fração é A sobre B. Numerador é o A, denominador é o B. Ou seja, eu vou dividir X por B. Nessa divisão eu obtive aqui o resultado, né? Sendo que agora eu vou multiplicar esse quociente pelo numerador, ou seja, Q vezes A. Lembrando que o A é o numerador da fração. Faço isso, eu vou registrar esse resultado, né, da fração de uma quantidade. Ou seja, X dividido por B, que multiplica depois aí por A. Isso aí eu chego com o meu resultado final. Questão número 3. Alice doou 3/5 de 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou a Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para a família. Utiliza o fluxograma da atividade 2 para determinar aí o resultado. Então, o primeiro passo, a quantidade que a Alice doou para essa família carente. Pessoal, temos duas alternativas aí. Primeira, para me usar aí a letra A, determinar a letra A, eu tenho que saber que ela doou 3/5 de 200, beleza? E eu tenho que saber que ela ganhou da sua tia 3/4 do valor que ela doou para essa família carente. Então, primeiro eu vou fazer 3/5 de 200. Então, eu inicio o meu fluxograma aí, ó. Então, identificar 3/5 de 200, a minha fração, que era A sobre B, agora ela é 3/5, e o meu valor, que era X, agora ele é 200. Então, eu vou dividir 200 por 5, porque 5 é o meu denominador. 200 por 5, eu chego em 40. Vou multiplicar esse quociente pelo meu numerador, ou seja, esse quociente era aquele Q que eu tinha. Então, é 40 vezes 3 vai resultar em 120. Né? Então, o valor que ela doou para essa família é 120. Então, aqui eu escrevo, né, na forma de uma expressão numérica aí, a todo o processo da conta. Tranquilo até aí, né? Vem no quadro aqui. Essa questão número 3 eu vou desenvolver passo a passo. As demais você faz o andamento aí das contas sozinho. Então, no meu quadro, o que eu vou ter aqui, ó? Questão número 3, letra A. Então, o primeiro passo, eu tenho 3/5 de quanto? De 200. Vou circular aqui, ó. Qual que é o meu valor que eu tenho? Que é o meu X? 200. O meu numerador é o 3. O meu denominador é o 5. Primeiro passo, o que eu vou fazer? 200 dividido por 5. Depois eu vou multiplicar esse valor por 3. Então, eu faço aqui, ó, 200 dividido por 5. 2 não divide,
20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Resto 0. Desce esse 0, né? Eu só acrescento ele aqui, beleza? Então, eu obtive aí 40. Então, agora, o que eu tenho que fazer? 40 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 120. Ou seja, qual que foi o valor doado? 120. Beleza? Vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, tá aí, ó. Dando continuidade na atividade aí. Alternativa B. A quantia que a Alice recebeu como presente da sua tia. Vem na tela comigo. Apertei errado aqui, mas dá para andar o andamento aí. Então, o início aí. Vou fazer 3 quartos de 120. Vou dividir 120 por 4, que é o denominador, vou obter 30. Desses 30 eu multiplico por 3, que é o numerador, vou obter 90. Então, aqui eu tenho a expressão por completo. Vem no quadro aqui comigo, aqui, ó, letra B. Então, agora é 3 quartos de 120. Por que 120? Porque 120 foi o valor que ela doou para a família. Numerador, denominador. Então, meu primeiro passo é o seguinte. 120 dividido por 4. 1 não divide, 12 dá 3. 3 vezes 4 dá 12, resta 0. Desce o 0, 0. Ou seja, 30 vezes, qual que é o numerador agora? 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 90. Então, eu posso falar que a Alice ganhou da sua tia o valor de R$90. Tranquilo até aí? Então, galera, eu acho assim, quanto às contas, eu acho bem prático, né, pra gente. É só fazer esse fluxograma aí que você pode pôr a seta, a figura que você quiser, tranquilo? Questão número 4. O pai de Pedro possui R$600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Aí já veio pedindo para utilizar o fluxograma conforme a atividade número 2. A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado foi de quanto? Vou fazer meu fluxograma. Então, eu tenho o início. Então, o primeiro passo é o seguinte. Ele não gastou 3/5, então é 3/5 de 600. Lembrando que a minha fração é 3/5. O meu valor aqui, 600, é o meu X. Aqui é o meu A, aqui é o meu B. Então, o que eu tenho que fazer? 600 dividido por 5. 5 é o denominador, dá 120. Vou multiplicar esse quociente, que é o 120, por 3, totalizando em 360. E aqui eu tenho a minha expressão por completo. Ou seja, ele tinha R$600, ele pagou 360. O que ele tinha significaria o quê? 3/5 do valor, beleza? Letra B. A quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto nesse supermercado. Ou seja, galera, se ele tinha 3/5, se ele gastou 3/5, então sobrou o quê? 2/5 de 600. Ou seja, 600 dividido por 5 dá 120. 120 vezes 2, 240. Né? Então, após esse pagamento aí, o que sobrou na carteira dele foi de 240. Professor, como você descobriu 2/5? Né? Então, primeira dúvida, vem aqui no quadro comigo. 600 não era o valor inteiro? Então, aqui é a questão número 4, letra B. Então, eu posso representar o inteiro como 1. Se ele pagou 3/5, ou seja, quanto que sobrou? Vou calcular. Eu sei que todo número, né, quando não vem escrito aqui o meu denominador, eu sei que ele está sobre 1. Beleza? Então, aqui eu não posso simplesmente subtrair. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 1 e 5, que dá 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. Coloco o sinal que tem. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 3 é 3. Agora sim, o denominador é o mesmo. 5 menos 3 é 2/5. Beleza?
Entendeu? E como que eu achei 2/5, né? Aí você faz a conta aí, passo a passo, conforme a questão anterior. Outros alunos vão me perguntar, professor, se ele tinha 600, ele pagou uma conta de 360, eu não posso fazer essa conta aqui, 600 menos 360? Pode fazer sim, 0, 0, 0, 0 não tiro, pego um emprestado, vira 5, vira 10. 10 menos 6 dá 4, 5, 240. Você vai chegar no mesmo resultado, tranquilo? Só que no enunciado da questão, ele me pediu o quê? Volta lá na tela comigo. Ele me pediu para fazer todas as alternativas de acordo com o fluxograma desenvolvido na questão 2. Por isso que eu fiz aqui passo a passo, tranquilo? Vamos dar continuidade aí. Questão número 5. Questão número 5 pediu o seguinte: elabore uma situação, problema, que possa ser solucionada por meio de um fluxograma de atividade 2. Então, eu descrevi aí o meu problema. Exemplo. Durante o mês de julho de 2020, percebi que gastei o valor de R$ 1.000 da seguinte forma. 4/10 desse valor foi para pagar o aluguel. 2/10 desse valor foi para pagar a despesa da casa. Do valor que sobrou, ou seja, eu pego 1.000, gastei 4/10 de 1.000, depois eu gastei 2/10 de 1.000. O valor que sobrou aqui, eu guardei 3/4 e comprei um presente para o meu pai. Qual foi o valor do presente aí que eu comprei para o meu pai? Então, o meu fluxograma, né? Primeiro é com aluguel. Eu tenho que 4/10 eu gastei com aluguel, 4/10 de 1.000. Ou seja, 1.000 dividido por 10 é 100. 100 vezes 4 dá 400. Ou seja, gastei 400 de aluguel. Beleza? Guardou aí? As despesas da casa foram 2/10 do valor de 1.000. Né? Então, eu pego 1.000, divido por 10, dá 100. Multiplico por 2, dá 200. Ou seja, de despesa, R$ 200. Olha lá, dos 1.000 eu já gastei 400 com aluguel, 200 com despesa. Somando o aluguel e a despesa, então gastei 600. Se eu tinha 1.000, quanto que está sobrando? 400. Então, dessa sobra aí, o que eu fiz? 3/4 eu guardei. Ou seja, 400 dividido por 4 dá 100, vezes 3 dá 300. Então, eu guardei 300. Se eu gastei 3/4 do que sobrou, ou seja, ainda vai me sobrar o quê? 1/4 para me comprar o presente do meu pai. 1/4 de quanto? De 400. Então, o presente é o quê? Identificar 1/4 de 400. Né? Divido 400 por 4 dá 100. Multiplico por 1, acho o valor de 100. Ou seja, o presente que eu comprei para o meu pai foi de quanto? R$ 100. Tranquilo até aí, pessoal? Pessoal, chegamos ao fim aí dessa atividade. Espero ter ajudado a todos aí. Rever o vídeo, faça as contas. É importante fazer o fluxograma, tá? Então você vai desenhando da melhor maneira possível que você achar. Existem várias formas de desenhar, tranquilo? Aguarde suas atividades aí. Mais uma vez agradeço pela atenção, espero ter ajudado aí e um grande abraço. Até mais.